não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, velho. Vamos lá, mano. O negócio é o seguinte. Mais uma derrota do Vasco. Nossa, que surpresa, né? Hoje perdeu pro Corinthians, na casa do Corinthians, sem torcedor, sem jogador do Vasco, não tinha nada. Enfim, meu Deus do céu. Normalmente eu falo que tem muita coisa pra falar no começo dos vídeos. Hoje eu nem sei se tem tanta coisa. Tem um pouco a reclamar, mas nem... Vamos lá. Essa aqui é a escalação do Vasco hoje. Lembra no último vídeo que eu falei, a única coisa que eu tenho pra elogiar do Vasco é que eles pararam com o negócio da formação em ordem numérica? Então, voltaram com ela. Assim, é impressionante, cara. Nada dá certo. Mas, olha só. Pra não ficar passando raiva lá, peguei qualquer outra formação aqui da Arena Cruz Maltina, perfil no Twitter. E o Vasco entrou hoje com 3 zagueiros. Pela primeira vez, a gente tinha Miranda, Capasso e Léo. Capasso que estava sendo chamado de Campasso pela narração do Sport TV e do Premier. Aliás, do Premier. Os caras pronunciando o nome errado. Mas também, ninguém conhece o jogador do Vasco, tá certo. Enfim, o Vasco tava com 3 zagueiros hoje. Por quê? Porque o Vasco tá tendo um seríssimo problema de marcação. É um time simplesmente horroroso marcando. Então a ideia do treinador provavelmente foi o quê? Vou aumentar o nível, vou aumentar a quantidade de jogadores e aí vai ter marcação, certo? Errado. Enfim, tirando isso, Praxedes chegou já estreando. Sebastião Ferreira chegou já estreando. Figueiredo tá no Vasco há muito tempo, mas não estreou até hoje. É o seguinte, rapaziada, achou que ia ser ruim? Foi péssimo. Vamos lá, porque o jogo já começa com o Roger Guedes chutando de fora da área, sozinho, e defesa aqui do Léo Jardim, mas assim, sozinho, porque olha a marcação do Vasco. Esse lance, eu não posso ficar reprisando o lance aqui, porque querendo ou não, eu vou ter problema com direitos autorais. Mas ninguém marca. É isso que eu queria ficar mostrando e mostrando de novo. Vamos parar na foto, que na foto é pra ver. Ninguém marcou o Roger Guedes. O cara foi chegando pra dentro. Ninguém encostava. Um time que tá com 3 zagueiros, ninguém marca. Hoje eu não sei nem se eu tô bravo ou se eu tô naquele tipo de jogo que a gente fica triste por saber que acabou. Um campeonato de 38 rodadas, pro Vasco acabou na 16ª, que foi hoje. De 48 pontos que foram disputados até aqui do Brasileirão, o Vasco conseguiu 9. De 48, 9. Era pra sair gente presa, gente que tá trabalhando lá no Vasco, porque isso é crime. Não é ruindade, é crime. Enfim, marcação simplesmente horrorosa. A gente tem na continuação o Jair tendo uma chance lá no ataque, ele chuta, o Cássio pega, o Cássio que já tem um histórico de ferrar com o Vasco, vamos lembrar aí, Diego Souza, Libertadores, enfim, o Cássio pega, o Vasco levava um mini perigo ali, no ataque nem era tão problema, o time conseguiu oferecer um perigo, só que na defesa acontecia isso aqui, gol do Corinthians. Um gol que assim, a gente precisa ver porque o negócio é o seguinte, jogada que vem aqui do lado, chega no Renato Augusto que só ajeita e de fora da área o Michael solta uma pancada e comemora com o Renato Augusto. É impressionante porque assim, se você viu o último jogo do Corinthians, se você vê o Corinthians nos últimos tempos, não só no último jogo, você sabe o quão bom é o Renato Augusto. Eu particularmente sou muito fã, por quê? Porque eu vejo o jogo do Corinthians. Então se você sabe que tem um cara desse nível em campo, você sabe que você tem que dar uma atenção maior pra ele. Ninguém marcou ele, ninguém marcou o Michael, ninguém marca ninguém no Vasco da Gama. É um time que assim, a marcação parece que tá numa época de Covid, porque o distanciamento social é gigante. É desanimador, tá ligado? É um problema que às vezes que entra e sai gente, nada muda. É desanimador que parece que assim, não tem solução. É uma nhaca coletiva, é um problema que não se resolve, não é de hoje. E parece que não vai acabar amanhã. Enfim, 1-0 Corinthians. Na sequência, a gente tem aqui, só pra recapitular o lance, né? Nem na sequência, mas enfim, olha só a marcação do Vasco na hora do chute. A gente tem 9 jogadores vascaínos dentro da área, 10 com o goleiro, e ninguém marcando o cara fora da área. Parece time amador, cara. Parece time amador. Enfim, na sequência, o Vasco tem uma chance simplesmente maravilhosa. Num raro momento que o Figueiredo ajuda o time, porque normalmente o Figueiredo só participava do jogo para dominar a bola e tocar para trás, parecendo um jogador sem confiança que pega a bola, domina e toca para trás. Isso é quando ele não errava o passe, tá ligado? Mas no raro momento que o Figueiredo consegue dar um belo de um passe pro Sebastião Ferreira, nova contratação, o Sebastião Ferreira perde um gol feito. E ele perde, não é porque o Cássio pegou e tem seus méritos, não, ele perde chutando pra fora. O Sebastião Ferreira que chegou hoje pra estrear, ele que assumiu a camisa do Pedro Raul, e aí já chega dando uma cartada horrorosa. Eu não posso cravar e seria injusto falar que ele é ruim só pelo jogo de hoje, até porque é a estreia dele no time, mas fica uma impressão muito ruim.
Principalmente para um torcedor que passou alguns meses vendo Pedro Raul e já tá desesperado. Fica uma impressão muito ruim. E aí, você pensa, pô, pra você que não é torcedor do Vasco, você fala, quem que é esse cara? De onde que ele veio? Quem contratou ele? Quem será que contratou? Um jogador que vem sem ter feito gol nenhum na temporada, um jogador que ninguém conhece, um jogador que aparentemente é ruim. Quem será que contratou? É assim, cara, tudo que pode fazer de errado, Paulo Brax faz. Ele não perde uma oportunidade de errar. Mas o cara é um medalhista na arte do erro. Na arte do erro, ele é o Shakespeare. 1-0 Corinthians, o Vasco tem a chance de empatar o jogo já no primeiro tempo, não empata. Daí, o que acontece? A gente termina o primeiro tempo, os primeiros 45 minutos, um Vasco ruim, principalmente na defesa, no ataque até que criava alguma coisinha ou outra, o problema é que quando criava bem, o jogador camisa 9 chutava pra fora. O Vasco, pra quem não sabe, tá negociando com o Diego Costa. Sim, o Diego Costa que jogou no Atlético de Madrid, que jogou no Chelsea, que era brasileiro, mas se naturalizou espanhol, que jogou recentemente no Atlético Mineiro, esse Diego Costa. E aí, muito torcedor do Vasco, e eu até entendo, muito torcedor fala assim, pô, mas a gente vai pagar tanto dinheiro, porque tá pedindo muito, a gente vai pagar tanto dinheiro no Diego Costa, que já é quase um aposentado. E eu entendo a frustração e a preocupação. Realmente, é perigoso você gastar muito dinheiro num jogador que já é velho. Por outro lado, o Vasco não tem ninguém. E aí, prova disso é esse primeiro tempo perdendo de 1-0. Quando raramente consegue fazer uma boa jogada que não pode perder, o Vasco perde. Enfim, dando sequência, começa o segundo tempo e o Vasco começa melhor. E essa história é repetida. O Vasco começa melhor, mas... gol. E aqui é óbvio. Cara, isso aqui é óbvio. É óbvio. Eu ia falar antes do jogo no Instagram e esqueci. Qual que era a chance do Vasco não tomar um gol do Yuri Alberto hoje? Nula. Porque assim, ninguém toma, tá ligado? Só que o Yuri Alberto supostamente é bom. Então sobrou pra um time específico fazer essa vergonha de tomar um gol do Yuri Alberto. Que time seria esse? Obviamente o Vasco. Era óbvio. E assim, não é um gol. O Vasco tomou um golaço do Yuri Alberto. Ele pega a bola aqui, cadê? Ajeita pra trás, chuta. O Corinthians recentemente aí, mais ou menos um mês e meio atrás, estava passando uma fase muito horrorosa. Contratou o Luxemburgo, teve protesto lá na frente do CT lá e tal, e o pessoal falava, os corintianos falavam que o Corinthians não tem time, todo mundo é ruim, reclama-se muito do Yuri Alberto e com razão, porque ele tá rendendo muito pouco, mesmo no jogo de hoje, mas o Vasco é café com leite, então fazer gol no Vasco é fácil. Mas enfim, o meu ponto é, o pessoal reclamava muito do Corinthians, reclamava de não ter time, só que aí quando joga contra o Vasco, parece que é o Manchester City do Guardiola. O Yuri Alberto, eu ia chamar ele de Pedro Raul, meu Deus do céu. O Yuri Alberto, eu tô ficando doido, tá ligado? O Yuri Alberto faz um golaço que não tem cabelo. Enfim, vamos dar sequência, porque depois o Vasco consegue um gol com o Gabriel Peck, que começou o ano muito bem, assim como todo ano ele começa, ele faz um excelente campeonato carioca e todo mundo fala, agora vai, agora o Gabriel Peck, e nunca vai, mas fez aqui um gol, numa bela jogada do Orediano compra a cara do Vasco, o Peck tira o Cássio, tira a zaga, chuta, faz. E aqui, eu só queria comentar uma coisa sobre esse lance. O Orediano tem que ser titular do Vasco. É craque? É gênio da bola? É um Messi da colina? Não, não é. Mas perto dos outros jogadores que o Vasco tem, ele é o único que parece que, sabe, pratica o esporte chamado futebol. Porque os outros do Vasco não praticam. O Orediano não ser titular no Vasco é um absurdo. Porque aí o Ramon Dias, que acabou de chegar e me perdoe, sabe, ficar reclamando que o cara acabou de chegar. Mas enfim, mantém Figueiredo, tá ligado? Dá chance pra Deus e o mundo. O Orediano tem que ser titular nesse time. E outro, que eu nem marquei pra falar aqui, mas o tal do Sebastião Ferreira perde uns gols que você fala, acabou de chegar, né? Mas perdeu uns gols ali que você fala. E eu queria lembrar o seguinte, cadê o Ryan, o menino de 16 anos que estreou bem contra o Internacional, 16 anos já chegou fazendo gol, cadê ele? Não tem como dar uma... Mas enfim, Figueiredo tem que ser titular. Eu tô revoltado, tá ligado? É foda. O Vasco vai pra Série B na 16ª rodada. É impressionante. Enfim, fez gol, tomou. Mas assim, poucos segundos depois do Vasco fazer um gol e cresceu uma mínima esperança, porque até então tava 2-1, aí você falou, opa, 2-1, mais um, o Vasco empata, sair com um ponto aqui, sair do estado de São Paulo com um ponto em cima do Corinthians, tá show de bola. Mas então, não dá pra nutrir muita esperança, não dá pra nutrir muito uma felicidade, porque o Vasco toma mais um gol num lance, mas olha aqui, pênalti, e olha só, o cara cruza dentro da área, olha o estreante do Vasco, olha o jeito que esse cara vai... O cara vai pra marcar assim, ó. Essa merda deve ser basquete. Ele tá tentando dar toco. Pênalti marcado, Roger Guedes na bola. Bateu e... gol.
Comemora aqui o Calvo da Fiel. 3-1 dentro do estádio do Corinthians. Hoje o estádio tava... o único pessoal que podia entrar no estádio era torcedor do Vasco, que tá feliz. Não à toa o estádio estava vazio. Enfim, o Corinthians faz 3-1 dentro de casa. E aqui eu queria, no final desse vídeo, não sai ainda não, queria falar sobre, rapidinho, tudo que fez, um apanhado rápido, tudo que fez o Paulo Brax. Olha só, tá até escrito aqui, ó. Contratou o Juan Cruz dos Santos, já saiu do Vasco, porque não presta. Contratou o Serginho, que veio lá da Turquia. Não foi nem relacionado pro jogo. Nem relacionado. Aí, o que mais que a gente tem? Contratou o Maicon, zagueiro do Santos. Não entra, porque o técnico não gosta. Aí trouxe esse Paulinho Paula, que estreou hoje. Sim, esse é o nome do sujeito. O cara vai pra marcar dentro da área assim, ó. Aí compra pro Mita, aí compra Pedro Raul, aí compra a senhora sua mãe. Nenhum deles... Enfim, o Vasco... Nossa, Deus do céu, cara. Desculpa, o Vasco perde de 3-1. O Vasco caminha a passos largos pra Série B de 48 pontos. Eu vou acabar esse vídeo por aqui. De 48 pontos, o time conseguiu 9. Só um milagre salva. É nóis, obrigado.